Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, vocês estão me ouvindo? É, Beleza, de volta. Foi só falar de problema técnico, acabou a luz agora. Eu tive que voltar pelo 4G do celular, peço desculpas a todos aí pelo imprevisto. José Kleber, você pode sim fazer a sua apresentação, está gravando aqui normalmente, e ainda que eu caia, não tem problema que você está como host da sessão, a sessão não se perde, tá ok? Pode começar a apresentação. Eu já li o seu trabalho, já fiz as anotações, então ainda que eu perca a sua apresentação, os comentários já estão aqui prontos aqui para a gente resolver esse problema. Peço também que, se já tiver apresentador do segundo trabalho da sessão, que se apresente para que eu possa atribuir como co-host também da sessão. Ok? Obrigado, pessoal. Tá, acho que você tá no mudo, Gisclé. Se alguém puder confirmar, não estou ouvindo sua voz, mas não sei se é o meu problema aqui do 4G, se alguém puder. Acho que agora... Agora, alguém consegue me ouvir? Agora sim, tudo ok. Boa apresentação, Gisclé. Vamos lá, então. Mais uma vez, gente, bom dia a todos, né? Eu acho que o Robson já fez a minha apresentação e a apresentação do trabalho. Então, eu me chamo José Kleber e esse trabalho foi feito em parceria com o Claucione e Alexandre. Todos somos lá de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Então, a gente desenvolveu a seguinte pesquisa, intitulada Disclosure Voluntário Ambiental, no Twitter, das empresas listadas lá no IBRX 100. Então, inicialmente, eu vou fazer só uma breve contextualização em como a gente chegou no nosso problema e objetivo de pesquisa. Deixa eu só passar aqui. Então, eu coloquei só alguns pontos iniciais para a gente entender em que contexto esse trabalho foi desenvolvido. Então, tudo inicia lá dentro da teoria da legitimidade. E o que é que essa teoria vem falando para a gente? Então, ela vem dizendo da existência entre um contrato meio oculto existente entre as empresas e a sociedade, no qual o que acontece? Essas empresas tentam legitimar as suas ações a partir de alguns mecanismos para tentar atender esses preceitos sociais. Diante disso, a gente já linka com o disclosure corporativo, então o disclosure obrigatório ou voluntário, no qual as empresas elas vão buscando cada vez mais mecanismos de evidenciar essas informações a fim de atender todos esses conjuntos de preceitos que a sociedade anseia. Assim, a gente vai ter governo, investidores, todos os demais usuários que necessitam dessa informação, a fim de reduzir essa distância entre o principal e o agente, reduzindo, consequentemente, a assimetria informacional. Ligado a isso, a gente sabe que a contabilidade ela é uma ciência social aplicada, no qual ela busca o quê? Está sempre se modificando a fim de atender às necessidades dessa sociedade. Então, a gente sabe que nos últimos 20 anos, a gente tem tido uma crescente por esse anseio da necessidade da preservação ambiental. Então, isso vem sendo aplicado em diferentes áreas, como medicina, direito, biologia, dentre outras, e a contabilidade ela não fica de fora dentro dessa vertente. Assim, as empresas, para tentar legitimar suas ações, elas passaram cada vez mais a tomar o quê? Medidas socioambientais e, consequentemente, fazer esse processo de divulgação. Algumas pesquisas e autores dizem que a empresa, quanto pior ela for, quanto mais ela tiver num setor mais poluente, mais ela vai tentar divulgar informações para tentar o quê? Legitimar suas ações diante dessa sociedade.
Além disso, a gente está num boom da crescente da internet também nesses últimos 20 anos, e as redes sociais elas não podem ser deixadas de fora nesse procedimento de divulgação. Então, a gente tem Facebook, Instagram e Twitter, que foi o foco da nossa pesquisa. Eu acho que lá dentro do artigo, quando a gente pesquisou, só de usuários do Twitter já tinha mais de 300 mil espalhado pelo mundo. Então, é uma rede social de bastante relevância. Aí, diante desse contexto, a gente decidiu elaborar o seguinte objetivo de pesquisa. Então, a gente buscou investigar qual seria o nível de disclosure ambiental promovido pelas empresas listadas lá no IBX 100 via Twitter. Desse modo, essa pesquisa ela busca se justificar respaldando em alguns outros estudos. Então, lá em 2018, Ferreiras et al., eles desenvolveram um trabalho parecido com o que a gente foi seguindo dele, só que ele analisou as empresas via Facebook. E ele colocava como sugestão de pesquisas futuras lá, tentar verificar outras redes sociais e fazer essa análise, ver se existiam mudanças entre de uma rede social para outra na quantidade e no nível de divulgação que estava sendo evidenciado por ela, ok? Assim, para tentar alcançar esse objetivo de pesquisa, como o título já vem dizendo, a gente pegou as 100 empresas de maior liquidez que formam o IBEX 100, nisso se tratando do último quadrimestre de 2019, porque esse índice ele é evidenciado de maneira quadrimestral. Posteriormente, a gente fez alguns procedimentos de exclusão, até empresas que não tinham própria conta lá no Twitter, no qual a gente ficou com uma amostra de 52 empresas ao final. Quem deu uma olhadinha no trabalho, tem lá uma tabela com a lista de todas as empresas que foram utilizadas. Definida nossa amostra, a gente passou lá para o processo de coleta de dados. Então, a gente tentou aplicar esse índice de disclosure ambiental, que foi utilizado lá por Farias et al. Em 2018, no Facebook, como eu comentei, e a gente foi lá, entrando nas 52 contas de Twitter e analisando todas as publicações que foram feitas ao longo do ano de 2019. Então, esse índice é composto por 10 indicadores, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e quando a empresa divulgava tal informação, a gente colocava lá 1, quando ela não divulgava, a gente colocava 0. Então, foi desse modo que a gente formou esse índice. Além disso, depois de formar lá o nosso banco de dados, a gente aplicou inicialmente um teste quadrado, a fim de quê? De verificar a relação entre esse índice de evidenciação ambiental que a gente criou com outras variáveis. Então, a gente relacionou esse índice de evidenciação ambiental com o número de seguidores, com o nível de governança corporativa da empresa, se ela pertencia a algum índice, se ela estava lá no ISE, se ela estava no índice de carbono eficiente ou se ela não estava em nenhum. Então, tais variáveis influenciam no nível de evidenciação que a empresa vem realizando ou não? Então, posteriormente a isso, quando a gente fez o teste quadrado, caso uma dessas variáveis apresentasse significância no modelo, a gente rodaria um ANACOL para ali a gente gerar aquela figura e analisar a proximidade, ou seja, se a gente tinha um alto nível de evidenciação. Então, isso está relacionado a empresas que têm que nível de governança? Está no novo mercado? Está no nível 1? Está no nível 2? E assim sucessivamente. Assim, a gente já chega diretamente na nossa análise de resultados. Então, primeiramente, aqui é só a nossa estatística descritiva, no qual a gente teve lá um percentual médio de evidenciação ambiental entre as 52 empresas de apenas 20%. Entretanto, esse índice ele teve uma variação enorme. Então, a gente teve empresas que, dos 10 itens, eles não evidenciaram nenhum, como mostra aqui no mínimo, mas também a gente teve empresas que evidenciaram até quase todas as informações, que aqui foi no máximo. E mais à frente eu vou até tentar explicar um pouquinho melhor esse máximo de qual foi a empresa e o motivo. A próxima tabela é um detalhamento desse ponto 6 que a gente acabou de ver. Então, aqui teria quais foram os componentes que foram mais
evidenciados. Então, o que mais teve foi esse ponto 5, declaração de políticas empresariais ambientais, no qual 29 das 52 empresas acabaram evidenciando. Então, a empresa está lá dizendo, eu vou trabalhar para entrar no ISE, então estou definindo lá a minha política. Outros pontos que também tiveram alto percentual, com 15 empresas cada um, foi informação sobre resíduos e desperdícios e estabelecimento de metas futuras. Então, foram esses 3 o que mais apareceram lá ao longo da nossa pesquisa. Partindo agora efetivamente lá para a realização do nosso teste Q quadrado, dentre as variáveis que a gente analisou, vocês conseguem observar que apenas o setor apresentou significância estatística a partir do teste Q quadrado. Assim, nesse trabalho, a gente descarta as demais variáveis, indicando que para esse estudo, elas não apresentam relação com o índice de evidenciação ambiental. Então, isolando o setor, a gente realizou lá a Anacor, que eu tinha comentado inicialmente. Então, essa aqui seria a nossa figura da Anacor. Então, inicialmente, a gente já consegue visualizar o quê? Aqui, a gente dividiu o nível de evidenciação em alto, médio e baixo. Pegando aqui para o alto, a gente vê que a gente tem o quê? As empresas de utilidade pública. Então, aqui a gente vai ter empresas lá do ramo de energia elétrica. Então, são empresas que estão lidando diretamente com o meio ambiente. Lembra que lá no início eu comentei falando que acerca da relação da teoria da legitimidade e o disclosure ambiental se falava que quanto pior o desempenho, ou possível pior desempenho da empresa, maior o nível de evidenciação que ela teria. Então, aqui a gente já começa a visualizar nas empresas que têm uma relação direta com o meio ambiente, elas já estão divulgando. Mas vamos mais além para a gente confirmar essa afirmação da teoria que a gente discutiu anteriormente. Quando a gente pega o setor de materiais básicos, ele está aqui bem mais próximo do alto do que do médio. E a gente vai ter uma empresa nesse setor de materiais básicos que ela foi fundamental para puxar ela para perto do alto, que foi a Vale. E por que a Vale teve 90% de evidenciação, como foi aquele máximo que eu mostrei anteriormente para vocês? Não sei se vocês lembram, mas em 2018 teve o rompimento da segunda barragem envolvendo a Vale. Então, lembra? Pior desempenho, maior evidenciação. Então, a Vale, nesse momento, ela tentou se respaldar dentro desse cenário do rompimento, fazendo mais divulgação, mais disclosure ambiental, para tentar demonstrar essa preocupação ambiental que a empresa teria, tentando melhorar a sua imagem junto à sociedade, tentando o quê? Garantir a legitimidade das suas ações. Bem como aqui, entre o médio e alto, a gente também vê o quê? O setor de petróleo e gás, que o setor do petróleo está sempre ali nesse meio de preocupação ambiental, porque qualquer probleminha que tiver com aquelas empresas, a gente pode ter um desastre ambiental enorme. Então, esse aqui foi nossa Anacor. Agora, a gente parte agora só para as considerações finais. Então, como eu disse anteriormente, os resultados eles estão de acordo com o que pressupõe a teoria da legitimidade. Então, as empresas elas tentam justificar suas ações a partir da divulgação. Então, por meio da Anacor, a gente consegue visualizar o quê? Empresas que estão em setor que têm contato direto com o meio ambiente, elas acabam fazendo um maior percentual de divulgação para tentar o quê? Legitimar suas ações. Como limitações do estudo, a gente pode citar o curto período de tempo, porque a gente trabalhou apenas um ano, até pela dificuldade de analisar Twitter por Twitter. Então, um estudo poderia abranger mais esse período, bem como trabalhar com a totalidade das empresas e não só com o IBRX 100. Sendo assim, a gente sugere, como pesquisas futuras, abranger essa amostra, bem como trabalhar com outros métodos estatísticos, além do Q quadrado e da Anacor que foi utilizado nesse estudo. Então, muito obrigado, gente, pela paciência. Então, eu estou aberto agora para Robson e para os demais para ouvir as contribuições de vocês.
Ok, obrigado, José Kleber. Parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação. Dado aí nossas limitações técnicas, eu vou fazer uma pequena inversão para a gente conseguir tocar bem a sessão. Eu vou pedir a participação do público, caso alguém tenha. E aí queria já te fazer até uma pergunta, José Kleber, se você tem alguma apresentação na sequência ou se você ficaria até o final, porque eu tentaria fazer da seguinte forma. A a colega da sequência apresentaria e eu faria minhas contribuições no final, e aí não prejudicaria a apresentação de vocês, e nesse meio tempo eu tento restabelecer também aqui as coisas. Ok, Robson, não tenho Pode não. ser? Pode tocar tranquilo para o próximo. Beleza. Aí você, Jessica Kleber, se tornou uma figura importantíssima aqui para nossa sessão, porque você agora é o host do Zoom. E o que acontece? Quando a nossa colega entrar, eu vou pedir para você, caso eu não tenha aqui logado, eu vou pedir para você atribuir a Raíza como co-host, ok? Que aí Tá nisso a bem. Raíza consegue efetuar a apresentação. Dito isso, eu vou abrir para a participação, então, dos demais, caso alguém tenha alguma contribuição, alguma pergunta. Caso não tenha, eu vou começar as minhas contribuições aqui. Espero aí que a internet ajude, que dê tudo certo. E, de qualquer forma, eu vou até aproveitar, José Kleber, vou deixar aqui meu e-mail, e aí você pode, você pode, você pode me mandar e eu te mando o arquivo que eu escrevi, ok? Ótimo. Já copiei aqui. Perfeito. E aí eu te mando o arquivo completo, porque aqui, como nós temos pouco tempo, né, eu vou falar dos aspectos principais, e aí o arquivo eu te mando mais detalhado, com outros pontos e algumas sugestões. Primeiramente, parabéns aí pela proposta, né, do trabalho. Eu achei bem interessante essa pegada do Twitter, né? Eu acredito no Twitter bastante, assim, o quanto que ele consegue influenciar, né? Não sei se ainda tanto no Brasil, mas, por exemplo, no exterior nós vemos o caso lá do Elon Musk, né? Uhum. O Elon Musk basta ele tweetar o nome de uma empresa e essa empresa explode no dia seguinte. Todo mundo quer comprar ação, todo mundo quer saber sobre a empresa e tudo mais. Então, assim, o Twitter ele tem essa interação direta, né, do público, né, assim como começou com os artistas, né, agora nós temos dos próprios executivos, né, com o mercado. Então, essa proposta foi bem interessante e também o checklist estabelecido, né? Então, vocês tiveram cuidado aí com os protocolos e tudo mais, isso ficou bem nítido no trabalho. Dito isso, né? Então, partindo para a parte das contribuições, eu sempre gosto de... Porque, às vezes, o mediador ele fica pedindo só para incluir, né? Não, inclui isso, e depois o cara fala, pô, mas não tem espaço para colocar tudo isso no artigo. Então, eu sempre gosto de sugerir coisas para serem incluídas e eu também sugiro algumas coisas, às vezes, para ser retirada, para você até otimizar. Então, dependendo do escopo do trabalho de vocês, talvez a teoria da legitimidade, eu imagino que seu trabalho possa ser de um trabalho maior e tudo mais, né? Às vezes até de uma dissertação ou tese. Então, essa teoria da legitimidade, talvez ela pode ser omitida para uma versão final e você trabalhar direto com a teoria do disclosure, que o disclosure já é uma teoria assim bem válida, bem consolidada, né? Porque nisso você ganha espaço, né, para trabalhar com outros elementos pertinentes e até tornar mais relevante o trabalho que você tem em mãos. Até indo nessa linha de tornar mais forte o trabalho, acho que você pode trazer mais elementos sobre o Twitter. Vocês fizeram uma descrição breve no início do trabalho, sobre o potencial do Twitter e tal. Acho que você pode trazer mais elementos, até inclusive esse caso do Elon Musk, qualquer coisa que você tiver documentado, vale a pena. Porque vocês fizeram o contrário, né? Vocês colocaram algumas informações falando que o Twitter não apresenta, talvez as empresas não estão utilizando o Twitter, talvez o Twitter não seja a melhor plataforma ambiental e tudo mais. Eu acho que vale a pena fazer esse contraponto justamente para não ficar, já que o Twitter não vale de nada, por que vocês utilizaram no trabalho, né? E também tem um número de empresas baixo, né? E eu acho que é mais um motivo para vocês explorarem a relevância do Twitter, né? Porque menos de 50% das empresas, né, que estão nesse índice estão utilizando essa plataforma. Então, acho que são alguns pontos interessantes. Além disso, eu vi que vocês deram uma olhada nos seguidores, né, das empresas e tudo mais. Eu acho que vale a pena fazer o seguinte, amarrar esse olhar com um olhar mais amplo, também para a quantidade de postagens
da empresa, a quantidade de funcionários da empresa e o modelo de negócios. E por que isso? Porque, às vezes, a empresa postou postou pouca coisa ambiental, mas ela já não publica muita coisa no seu Twitter. Então, talvez pode ser uma medida relevante. Outro ponto com relação à quantidade de funcionários, muitas vezes as companhias elas fazem essa divulgação, né, mostrando que são great place to work, né? Tem até esses indicadores de melhores empresas para se trabalhar e tal. Então, às vezes, o chamariz é muito para o seu próprio processo seletivo, muito mais para chamar atenção aí para o seu processo. Deixa eu só verificar aqui. Tá. Um outro ponto que eu anotei, eu sei que vocês têm a limitação da quantidade de anos, né? E aí vale a pena refletir se daria muito trabalho ou não, se valeria a pena ou não mexer nessa questão dos anos e tudo mais. E aí você poderia pensar tanto... Vocês fizeram em 2019, correto? Que é o trabalho, né? Ver se vocês avançariam para 2020 ou, de repente, 2018. Mas, de repente, trabalhar com um ano a mais valeria a pena, só precisa ver o tanto de trabalho que daria, né? Também não Robson, adianta ser algo impossível. A gente estava até montando na época, mas teve a pandemia, parou, aí deu uns trabalhos, mas a gente está montando para depois tentar capturar esses dados diretamente pelo R, para adiantar esse processo. Aí a gente aumentaria tanto o tempo quanto a amostra, sabe? Perfeito. Excelente, eu acho bem válido mesmo, e aí vocês conseguem ter até robustez, uma maior robustez na afirmação de vocês, né? Uma outra coisa também interessante, que eu acho que também vale a pena vocês aproveitarem, é a questão do efeito regulatório, né? Porque vocês tratam como empresa de utilidade pública, né? E o que me parece que talvez seja um efeito também causado pela regulação, né? Então, empresas de telecomunicação são reguladas pela Anatel, né? Empresas de energia elétrica da ANEEL e as empresas de serviço bancário, Bacen, me parece que já tem uma tendência, né? E aí, o que eu conheço mais é a ANEEL, né? Até por ter trabalhado na área, e, de fato, a ANEEL ela já tem um escopo, né, de informações sociais que as empresas precisam prestar, né? Então, isso acaba já direcionando esses esforços. Tanto que no prêmio, né, Prêmio Transparência ANEFAC, FPCAF e Serasa, geralmente as empresas de energia elétrica acabavam tendo um destaque muito grande, mas justamente por conta desse enforcement aí da ANEEL, né, das empresas já terem esse olhar social. Dito isso, o escopo do trabalho ficou muito bom na questão metodológica, a análise em si, e acho que vale a pena mais vocês trazerem esses outros pontos, né? Por que que o Twitter é relevante, essa estrutura das empresas, né? E, de fato, mostrar o que a empresa pode contribuir, né, de acordo com a sua mídia social. Eu vi que vocês tiveram até alguns achados que já foram em consonância com o próprio Facebook, né? O estudo anterior que visualizou o Facebook, e vocês tiveram algumas diferencinhas e tudo mais, e eu acho que pode ser um pouco explicado tanto pelo perfil do Twitter, né, o tipo das empresas que estão utilizando o Twitter, quanto também pelo modelo de negócios da empresa. E um outro ponto adicional, antes de passar até, se alguém do público que quiser participar, acho que vale a pena também, dentro desse modelo de negócio da empresa, olhar o que são as empresas que fazem o B2B, né, ou B2C, né? Então, empresas que negociam diretamente com empresas, então talvez elas não estejam utilizando tanto o Twitter assim, e empresas que lidam diretamente com consumidores, né? Então, por exemplo, a gente vê a Magalu muito ativa, né? A gente vê a Lojas Americanas muito ativa, né? Mas é porque ela já vai direto no consumidor, né? Então, às vezes, você pode ter uma empresa geradora de energia elétrica que ela não atinge o consumidor, né? Uma empresa transmissora de energia elétrica, ela não atinge, né? Já a distribuidora de energia, sim. Então, acho que talvez esse olhar pode ajudar um pouco a vocês a entender, né? Por que a empresa está motivada a utilizar o Twitter, né? Já que é uma rede social que vai direto no consumidor, ou não. Ok?
Então, essas são as minhas contribuições. Eu vou abrir aqui para... Espero ter ajudado. Depois você me manda o e-mail que eu te mando mais coisas aqui que eu anotei. Pode Eu vou deixar. abrir Muito para... obrigado, Robson. Me fez Ah, pensar bastante aqui agora. que bom. Fico feliz e parabéns pelo trabalho. Fiquei bem feliz com essa iniciativa e juntou com algo que eu penso já, realmente, o ponto que o Twitter pode impactar aí no mercado. Achei bacana a abordagem de vocês. Vou abrir para o público, quem quiser fazer perguntas, pessoal, beleza? Pode mandar no chat ou abrir o microfone. Eu acho que a colega Raíssa já está por aqui, né? Acho que a Raíssa conseguiu entrar. Não sei. Já eu consegui, só não vou conseguir colocar slide, porque eu tô com problema aqui. Tá ouvindo? Oi, Raíssa, tô conseguindo. Na verdade, peraí. Você não está conseguindo os slides no seu computador, ou você não está conseguindo acesso ao Zoom? O acesso ao Zoom eu consigo te dar agora. É isso? Não, eu só consegui entrar na plataforma pelo tablet, entendeu? Ah, Aí entendi. fica ruim para mim, é por isso. Ah, Passei um tempão tentando entrar, não estava conseguindo. não, acontece. Eu tive um problema aqui com a internet também, eu estou conectado pelo 4G, então acontece esse imprevisto. Fique tranquilo, Raíssa. Tá bom. Então, eu vou te passar a palavra para a apresentação, dado o horário, e a gente faz o seguinte, no final, se alguém tiver alguma pergunta para o colega José Kleber ou para você, a gente direciona no final. Tá certo. Eu consegui ligar aqui a câmera do tablet. Vocês estão conseguindo me ver? Estamos sim. Tá. O meu trabalho fala sobre mensuração de disclosure utilizando redes neurais em empresas do ramo de varejo. Desculpe que eu não consegui colocar os slides por causa do problema de conexão aqui, só consegui entrar pelo tablet. E esse estudo ele começou, na verdade, com a inquietação que eu, analisando os trabalhos anteriores, eu percebi que as pessoas sempre relatam que tem um problema com quantidade de amostra. Então, utilizando as redes neurais, a gente consegue fazer um algoritmo que ele consegue captar uma quantidade grande de amostra e relatórios com muito mais quantidade de páginas. A gente se baseou também na teoria do discovery, que ela evidencia que quanto maior for o número de informações financeiras divulgadas pelas empresas, melhor essa empresa vai ser para avaliação de desempenho, avaliação dos seus números e de todos os seus setores. E a gente começou a trabalhar isso. O primeiro desafio foi encontrar uma rede neural que fosse capaz de fazer esse trabalho. A gente pesquisou porque alguns tipos de redes neurais ela tinha uma limitação com a quantidade de palavras. Então, por isso, na metodologia, a gente explica que a gente usa dois tipos de redes neurais, que é a LSTM e a Multiplexation. A gente colocou uma rede dentro da outra para aumentar a capacidade da rede neural de conseguir ler os relatórios e conseguir mensurar. Esse trabalho ele é um trabalho ainda inicial, a gente já está aumentando, assim, digamos que a amostra, e aumentando o quantitativo de anos de relatórios. A gente utilizou também um pouco de regressão logística para quantificar. A gente utilizou, primeiramente, o número 1, se divulga muito, ou 0, e no segmento do trabalho a gente foi solucionando alguns problemas. Por exemplo, perceber se a matriz de decisão que a gente utilizou, se realmente as redes neurais ela tem essa capacidade de leitura e de aprendizado com os relatórios. Então, essa pesquisa inicial que a gente utilizou, ela demonstrou a rede neural uma capacidade boa de aprendizado. Essa rede já está sendo mais treinada, vai fazer 1 ano que ela está sendo agora que ela começou inicial. Então, a capacidade dela de aprendizado está muito maior. A gente está usando um checklist agora bem maior, mas utilizando as duas redes neurais que nós colocamos, a gente conseguiu um resultado muito bom. Então, ela previu, sim, de maneira correta, o nível de disclosures que tinha dentro dos relatórios, e a gente percebeu que é uma boa técnica para utilizar na mensuração de disclosure. Tem vários trabalhos que utilizam disclosure, ele faz só um checklist, e a rede neural, ela consegue perceber, por exemplo,
como o disclosure ainda é uma coisa que alguns autores eles questionam, porque pode estar em uma palavra ou uma frase, a rede ela consegue captar isso melhor. Por exemplo, nenhum resultado deu um fechado. Quando a empresa divulgava apenas em uma palavra ou uma quantidade de texto menor, a rede ela vinha com uma nota menor do que um. E quando você utiliza só o checklist, vai ser 1 ou 0. Ele não vai ter essa capacidade de avaliar, se digamos, quem apresentou o maior número de informações e quem apresentou o menor número de informações. Então, utilizando essa nota de 0 a 1, ela teve notas que não foram iguais. Nenhuma empresa levou uma nota igual. A gente também fez um limiar de decisão, que a gente colocou no trabalho, o slide eu trazia a figura, para decidir até quando aquela rede neural poderia classificar que aquela empresa tinha um bom nível de divulgação e quando a empresa estava abaixo do nível de divulgação. Alô? Olá, estamos te ouvindo, Raíssa. Então, desculpe, eu achei que tinha caído aqui. Após fazer a classificação, que a gente conseguiu fazer, a gente viu que é uma técnica boa, que pode ser utilizada, pode ser expandida em outros trabalhos e pode ajudar muito em pesquisas que fazem a mensuração, classificação de disclosure, sem vir com aquele número absoluto que a gente faz quando utiliza só uma técnica qualitativa. Encerrei aqui. Desculpe se eu falei um pouco rápido, porque eu fiquei aqui na agonia aqui para conseguir entrar na sala. Sem problema, Raíssa. Esses imprevistos tecnológicos aí acontecem, né? A gente tem essa facilidade de, às vezes, poder estar participando de casa, estar podendo participar de qualquer lugar, né? Mas a gente também tem esses imprevistos tecnológicos aqui. Eu tô sem luz até agora, ainda bem que tem bateria no notebook e o 4G está aguentando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as minhas contribuições, Raíssa. Então, caso eu tenha qualquer problema aqui na conexão, como você é co-host e o Josi Kleber também, a sessão continua até o horário dela, ok? Então, ok. É 20h20. Eu só vou desligar a câmera aqui também por causa que eu quero continuar na sala. Tem algum problema? Não, pode desligar, sem problema nenhum. Fica à vontade. Tá, obrigada. Nada. Então, aqui eu vou fazer minhas contribuições. Primeiramente, os trabalhos, né? Eles têm aí a sincronia de abordar o disclosure, né? Eu acho que vale a pena até vocês trocarem figurinhas aí. Não sei se vocês já se conhecem de outros congressos, outras oportunidades, né? Mas aí, Raíssa, Josi Kleber, se vocês quiserem trocar o e-mail de vocês aí pelo chat ou de qualquer outra forma, fiquem à vontade. Eu acho que é bem válido, né? Até porque vocês trabalham o mesmo tema e vocês têm algumas plataformas diferentes, né? Vocês têm autores diferentes e tal. Eu acho que vale a pena que vocês trocarem aí os trabalhos, trocarem figurinhas sobre o tema. Primeiramente, os pontos fortes aí do trabalho, Raíssa. Achei bem interessante, né? A abordagem, vocês irem além do checklist mais tradicional, né? Vocês utilizarem aí as redes neurais, né? Eu achei que realmente é uma grande inovação, né? E a possibilidade da contabilidade ir além, né? De trabalhar com outras formas, né? Ter outras percepções, né? Até para realmente ter uma visão melhor do disclosure, né? Além do método mais tradicional. Então, parabéns aí ao Josi Kleber por ter ido para o Twitter, né? E a você, Raíssa, aí para a abordagem aí das redes neurais. Além disso, né? Os procedimentos metodológicos, eles ficaram bem descritos, né? Acho que tem algumas coisas aqui que a gente pode trabalhar, mas eu acho que o que aconteceu no trabalho de vocês, e o mesmo aconteceu no trabalho anterior, é que geralmente vocês têm o quê? Vocês têm um trabalho que ele é muito maior, né? E vocês têm que lapidar para o formato do congresso, né? Então, é normal que, às vezes, nessa lapidação, nesse corte que vocês fazem, fique algo de fora, né? E como vocês já são os autores, né? Vocês conseguem compreender muito bem. E o que acontece é que, nesse trabalho final, às vezes, alguns pontos não ficam tão claros para os leitores. No entanto, você pode já ter isso no seu trabalho completo.
Um desses itens, Raíssa, é a etapa de treino que vocês mencionam lá. Vocês colocam a questão dos 5 relatórios, né? Sendo relatórios adequados, não adequados, né? Justamente para efetuar o treino, né? Do processo. Só que aí não fica muito claro essas etapas do treino, né? Como é que foram os protocolos, o que foi utilizado, e dado que esse treino é o que permite toda a leitura dos relatórios seguintes, eu acho que vale a pena vocês expandirem um pouco essa parte metodológica do trabalho. Isso vai dar maior segurança para quem está lendo o trabalho, compreender, né, as etapas e os protocolos que vocês tiveram, né? Que vocês comentam as 3 partes, né? A definição da rede, o treinamento, né? E a utilização. Então, acho que talvez esses protocolos valem a pena eles serem um pouco melhor explorados. Porque eu sei que vocês tiveram que dar aí um foco, né, na rede neural, né, pelo fato de ser uma temática nova e tudo mais, mas só realmente rearranjar com esses protocolos que vocês utilizaram. Inclusive, na tabela 2 do trabalho de vocês, que apresenta o resultado retornado pela rede neural, acho que vale a pena mudar um pouco essa abordagem, porque ela acabou ficando um pouco desconexa do texto, de modo geral, sabe? De repente, colocar mais elementos que estão vinculados aos atributos da tabela 2, né? Resultado retornado. E aí, aproveitando essa temática das variáveis utilizadas, né? Inclusive que está apresentado na tabela 1 do modelo de checklist, eu acho que tem uma reflexão aqui que pode ser crucial para o trabalho com relação às críticas que vocês vão receber e até as próximas etapas, submissão de periódico, e eu acho que cabe aqui um ponto de atenção. Muito do que se discute em disclosure, né, se discute sobre os relatórios completos, né, os relatórios anuais. Então, vocês trazem aí na tabela um modelo de checklist com uma série de coisas e vocês estão checando os relatórios trimestrais, né? Então, não sei se vocês já tiveram esse feedback aqui da submissão do Congresso, mas um feedback que vocês podem estar encontrando no periódico, quando vocês submeterem, até que ponto esse checklist, que geralmente é para relatórios completos, ele é válido para relatórios trimestrais, entendeu? Inclusive aqui a quantidade de páginas superior a 60, as demonstrações que não são obrigatórias e tudo mais, porque as demonstrações trimestrais, né, elas não são tão, ainda que tenha uma série de atributos e tudo mais, né, que as empresas precisam apresentar, tem muito caráter de julgamento de relevância, né? O que a empresa entende que é relevante divulgar para o trimestre. Já a demonstração anual, ela tem uma conotação diferente, né? De fato, aquela demonstração que vai ser publicada em jornal, é a demonstração que é consultada para uma série de itens, é uma demonstração que ela é arquivada em diversas entidades reguladoras. Então, acho que vale a pena esse tipo de reflexão. Se o modelo de checklist que está sendo utilizado, ele é aderente, né, à proposta que vocês estão fazendo das informações trimestrais, ok? Então, de repente, ficaria uma sugestão, vale a pena ter um olhar para a demonstração anual, ou então apenas utilizar as demonstrações anuais para ver se os resultados estão consistentes, mas eu acho que vale muito a pena vocês utilizarem, vocês verificarem de alguma forma as demonstrações completas, demonstrações anuais, para ver se não daria alguma distorção, não teria alguma diferença do que vocês acharam, ok? Eu vi que vocês já se ancoraram direto na teoria do disclosure, né, que foi até uma sugestão que eu dei no trabalho anterior, é uma teoria já utilizada de forma recorrente na contabilidade financeira. Então, assim, o trabalho de vocês está bem construído,
O ponto de atenção é realmente na execução, se o relatório que vocês utilizaram é realmente o que reflete as melhores informações para o disclosure das empresas, né? E aí vocês fizeram um recorte, né, de empresas do varejo. Eu acho que eu acredito que o recorte é válido, né? Vocês estão trabalhando com grandes empresas, lojas americanas, Magazine, e Via Varejo. E o que vale a pena, já que vocês estão trabalhando com poucas empresas, de repente ter um olhar para outros relatórios que possam validar esses achados, né? E aí vocês saem das informações trimestrais, né? E aí vocês vão para outros tipos de relatório e conseguem demonstrar, olha só, o que nós achamos aqui nos relatórios trimestrais, né, está aderente com o que foi verificado em outros relatórios e tudo mais. E aí vocês podem verificar tanto pelas empresas, informações já das empresas, ou até informações mesmo do próprio setor, né? Inclusive as informações do trabalho do Jus Kleber podem ser até consultados aí para vocês, né? Com relação ao que ele identificou de empresas, né? Lá na figura mais voltada para varejo, né? Se as empresas estão mais próximas de uma ampla divulgação ou se estão com uma divulgação baixa mesmo no seu respectivo setor. Ok? Raíssa, eu vou deixar você fazer esses comentários e aproveito também para quem tiver qualquer pergunta do público, pode colocar no chat ou pode abrir o microfone e pedir para falar na sequência, ok? Já que a gente está se caminhando para o final da sessão. Ok, obrigado. Na verdade, muito obrigada pelas suas considerações, são todas com certeza válidas e eu vou observar isso. Para a gente colocar no trabalho quando... Raíssa, acho que para mim, não sei se para o restante do público oscilou, mas para mim a sua ligação tá ruim, tá falhando a sua voz. Tentar colocar os protocolos, escrever essa parte até para o trabalho ser replicável no futuro, porque outras pessoas podem querer utilizar a mesma técnica quando utilizar um volume maior de dados. E sim, eu estou já construindo outro trabalho que fala também sobre o uso de redes neurais e disclosure maior, com um checklist maior, e pretendo também colocar em um evento e vou levar em consideração as suas colocações para poder que eles tenham um melhor alcance para os pesquisadores. Eu gostei muito de usar essa técnica, eu sou suspeita que eu gosto de usar essa parte de algoritmo, de redes neurais, de programação. Eu acho que também poupa muito trabalho mecânico e, às vezes, a gente pode tirar um pouco daquela questão do nosso viés do pesquisador e trazer mais para uma coisa quantitativa, que o resultado sempre vem diferente. E obrigada pelos comentários. Qualquer pessoa que quiser tirar alguma dúvida comigo sobre redes neurais, que tipo de rede eu usei, o código da programação que eu fiz, como foi, eu deixei meu chat no e-mail, pode entrar em contato comigo que eu mando e explico sem problemas. Muito obrigado ao professor. Eu nem tive tempo de ver quem era o professor que estava na sala, me desculpe, mas já agradeço as considerações. Sem problema, Rissa. Eu deixei meu e-mail aqui no chat, né? Tanto para você quanto para o Josi Kleber, né? Fiquem à vontade para mandar, porque eu fiz as anotações, né? Geralmente, quando era do congresso, quando acontecia no formato presencial, o que eu fazia? Geralmente, eu levava no papel, né? E entregava no final da sessão, né? Então, agora que é tudo digital, né? Então, minhas anotações estão mais virtuais aqui, eu fiz alguma coisa para lembrar. Mas você me manda por e-mail que eu mando para vocês, até porque a gente tem a limitação do tempo, né? Então, a gente fala as coisas principais, algumas coisas menores estão anotadas também lá no trabalho. A gente ainda tem 5 minutos, o pessoal, acho que é porque é a primeira sessão, né? O pessoal está um pouco mais tímido, né? Eu consegui ainda fazer um milagre aqui de ligar a minha câmera ainda no 4G. Vocês podem ver que tá o ambiente até mais escuro aqui, porque a luz ainda não voltou, só com a iluminação da janela. Alguém tem alguma
alguma pergunta, ou até se a Raíza quiser fazer alguma pergunta para o Joscleb, quiser fazer alguma pergunta para a Raíza, aproveita que nós estamos aí nos 5 minutos finais. Da minha parte, não, obrigada. Tranquilo. Joscleb, alguma pergunta? Não, nesse momento não. Valeu, Robson. Excelente. Pessoal, então agradeço a participação de vocês. Peço novamente desculpas aí pelos imprevistos técnicos. Sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Congresso USP. Aproveitem